A força puxando a linha era absurda. Por um momento, realmente parecia que eles tinham fisgado algum tipo de monstro gigante da água. A força arrastou Tim perigosamente perto da borda do rio. K reagiu rápido e lançou uma lança na criatura, mas a arma ricocheteou nas escamas grossas com um som metálico agudo. Tim reconheceu a criatura na hora. Era um arapanhama, uma espécie antiga de peixe cujos ancestrais vivem nessas águas há mais de 100 milhões de anos. Arapanhamas adultos podem chegar a 6 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. Com um único salto poderoso, um peixe desses pode derrubar um homem adulto. Tim percebeu o perigo imediatamente. Se a criatura os puxasse para dentro da água, seu peso enorme poderia facilmente arrastá-los para o fundo. Ele gritou para Bakuma atacar o peixe enquanto ele ainda estava fora da água. Sem hesitar, o guerreiro puxou a corda de seu arco longo. Ele se concentrou e mirou direto na cabeça do monstro do rio que se debatia. O peixe gigante continuava lutando violentamente, se debatendo e se torcendo enquanto tentava desesperadamente se libertar do anzol. Bakuma soltou a flecha. O disparo foi certeiro e perfurou direto a boca da criatura, cravando profundamente em sua carne. Aos poucos, o peixe enorme foi enfraquecendo. Os guerreiros finalmente respiraram aliviados quando o corpo gigantesco afundou novamente na água do rio. Latina ficou parada, olhando em choque. Ela mal conseguia acreditar que criaturas tão gigantes viviam sob a superfície aparentemente tranquila do rio. Tim explicou que as escamas do peixe tinham uma estrutura em camadas parecida com madeira compensada. Esse design especial permitia absorver e dispersar a força da maioria dos impactos. Por causa dessa armadura natural, o peixe era quase completamente resistente às flechas e lanças comuns usadas pelos caçadores das tribos. Tim admitiu abertamente que tinha forçado Bakuma a apostar alto numa jogada perigosa. O crânio do arapanhama era ainda mais duro que suas escamas blindadas, e acertá-lo era extremamente arriscado. Mesmo assim, era a única chance real que tinham de impedir a criatura gigantesca de puxar a linha para o fundo do rio e escapar com a captura. O jovem balançou a cabeça, realmente impressionado. Até agora ele mal conseguia acreditar que Bakuma tinha conseguido um tiro tão preciso daquela distância e sob tanta pressão. Bakuma franziu a testa e pareceu quase ofendido com aquela surpresa. Com um certo orgulho ferido, ele perguntou ao Todo-Poderoso se por acaso ele tinha deixado de acreditar em sua habilidade como guerreiro e caçador. Enquanto isso, Sorun se ajoelhou ao lado do peixe enorme e começou a cortar a carne com cuidado em pedaços manejáveis. Suas mãos se moviam rápidas e habilidosas, preparando comida suficiente para satisfazer os guerreiros famintos que tinham marchado tão longe. Aruba observava com ansiedade, quase babando ao pensar na refeição que estava por vir. Ele lembrava do sabor suave da tilápia que costumava pescar e se perguntava como aquele peixe gigante das profundezas escuras do rio iria se comparar. Bakuma ficou aliviado por ter usado uma flecha com ponta de metal. Ele admitiu que, se tivesse confiado numa arma comum de madeira, provavelmente nunca teria conseguido matar um peixe tão enorme e tão bem protegido. A esperta Sauron não desperdiçou nada da captura. Ela começou a recolher as escamas grossas e duras uma por uma, já imaginando como poderiam virar uma armadura resistente capaz de parar facas ou flechas. Naquela noite, o luar se espalhou pela selva como tinta prateada. Tim ficou satisfeito, sabendo que aquela grande reserva de proteína significava que o grupo poderia parar de se preocupar com caça por alguns dias e focar em coletar o valioso amido. Mesmo com muitos peixes no rio, Tim sabia que carne fresca estraga rápido naquele calor tropical. Para uma viagem longa, simplesmente não era prático. Então os guerreiros continuaram trabalhando para preparar e armazenar amido nutritivo. Enquanto os homens trabalhavam, Han e Sorun se ocupavam ali perto com os preparativos da cerimônia que estava por vir. As duas discutiam cada detalhe importante do ritual com grande seriedade. 2 dias passaram surpreendentemente rápido. Quando o sol brilhante subiu alto acima das árvores, finalmente tudo estava pronto para o início da cerimônia solene. Tim começou a sussurrar números em inglês bem baixinho, fingindo que eram palavras antigas e misteriosas de poder. Ele só esperava que ninguém percebesse que seu canto sagrado era pura improvisação. Por sorte, as pessoas dali não entendiam inglês.
Mantendo uma distância respeitosa, eles escutavam em silêncio, sem perceber que o jovem agora podia dizer praticamente qualquer coisa sem ser descoberto. Mesmo assim, Tim sabia que aquelas palavras tinham um significado sagrado para Sorun e seu povo. Então ele manteve uma expressão séria e interpretou bem seu papel, agindo como um verdadeiro mensageiro trazendo bênçãos do céu. Han entregou o bebê com cuidado para Tim. Assim que o pequeno descansou em seus braços, o jovem percebeu que precisava decidir muito rápido qual seria o próximo passo da cerimônia. Sauron explicou baixinho a próxima parte do ritual. Quando a cerimônia começasse de verdade, a criança deveria ser levantada até que seu rosto ficasse na mesma altura dos olhos do sacerdote. De pé sobre um monte de folhas secas, Kim levantou o bebê com cuidado bem alto no ar. Por um breve momento, seus olhos se encontraram, e a floresta silenciosa pareceu parar ao redor deles. A cena lembrou estranhamente um momento famoso de um desenho sobre leões que ele assistia quando era criança. Sem pensar, ele gritou o nome de Simba, o que provocou imediatamente uma reação animada entre os observadores. Seus companheiros começaram a repetir a palavra estranha com entusiasmo, suas vozes ecoando juntas pela selva silenciosa. Tim percebeu aliviado que ninguém questionou suas ações. Então Sauron explicou que o sacerdote agora precisava apresentar 9 objetos à criança enquanto caminhava em círculo, marcando uma etapa importante da vida. O jovem começou a mostrar cada objeto com cuidado. Primeiro levantou uma pequena lâmina, prometendo ao menino coragem e força para se defender de feras e inimigos. Depois ele apontou para o arco e em seguida para a vara de pesca. Essas ferramentas simbolizavam habilidade, precisão e sucesso na caça e na obtenção de alimento para a família. Por fim, ele ergueu uma enxada simples. Essa ferramenta representava o trabalho pacífico e a vida honesta de alguém que cultiva a terra para alimentar seu povo. Depois de apresentar os objetos, ele colocou o bebê gentilmente no chão para que a criança escolhesse seu próprio destino entre os itens à sua frente. Tim já tinha preparado discursos inspiradores para qualquer objeto que o menino escolhesse. Mas o momento virou um caos inesperado. Para o horror de Tim, o bebê ganancioso agarrou vários objetos ao mesmo tempo, bagunçando completamente o ritual cuidadosamente planejado. O líder olhou para a criança sem entender. Ele não fazia ideia de como interpretar um sinal tão estranho dos deuses nem que tipo de bênção deveria acompanhar uma escolha tão ambiciosa. Pensando rápido, Tim encontrou uma saída inteligente. Com voz solene, declarou que, já que a criança tinha aceitado todos os presentes, seu espírito devia ser tão vasto e generoso quanto a própria terra. Então ele deu ao menino o nome Deri, explicando que no idioma local isso significava filho da terra, alguém destinado a sustentar e proteger seu povo com sabedoria e força. Sauron sussurrou o novo nome do filho com lágrimas de alegria. Ao redor deles, os guerreiros elogiaram a sabedoria do grande sacerdote, enquanto ela anunciava que suas feridas já tinham cicatrizado o suficiente para guiar o grupo com segurança pela floresta. Kim ativou a função de projeção de seu anel mágico e mostrou a Sauron um mapa brilhante flutuando no ar. Han explicou com orgulho que aquele poder misterioso dos céus não era magia. Aquilo se chamava ciência. Sauron estudou o mapa cintilante com atenção e apontou para a região onde acreditava que a grande cidade poderia estar. Embora sua estimativa não fosse perfeita, finalmente deu ao grupo uma direção clara. Naquela noite, o líder passou horas planejando cuidadosamente a rota, estudando a paisagem e marcando possíveis perigos pelo caminho. O objetivo dele era simples: evitar riscos desnecessários e impedir que o grupo encontrasse tribos hostis por acidente. Ao amanhecer do dia seguinte, o destacamento deixou silenciosamente para trás as cinzas da aldeia destruída. Carregando o pequeno Deri nos braços, eles seguiram sua mãe, que agora guiava o grupo pelos caminhos escondidos da floresta. Xion ofereceu a Sauron roupas extras de seus suprimentos do navio, mas ela recusou educadamente. Preferia as roupas feitas de fibras naturais, muito mais adequadas ao clima úmido da selva. No terceiro dia de viagem, a trilha estreita terminou de repente. Percebendo que o próximo trecho exigiria abrir caminho pela vegetação densa, o capitão ordenou que o grupo parasse e montasse acampamento para a noite. Na manhã seguinte, o jovem percebeu algo útil.
As tigelas de bambu que tinham deixado do lado de fora estavam cheias de orvalho fresco coletado durante a noite. Essa descoberta inesperada economizou um tempo precioso que normalmente seria gasto procurando água potável. Graças ao orvalho coletado, todos no grupo agora tinham água suficiente para continuar a jornada exigente. Ká sugeriu que, se repetissem esse truque todas as noites, deixando recipientes do lado de fora para coletar orvalho, poderiam manter um suprimento constante de água. O pequeno Derry dormia tranquilamente nas costas largas de seu lobo fiel. Perto dali, Honey e os outros terminavam de arrumar os suprimentos para mais um dia difícil de viagem. Conforme avançavam mais fundo na selva, o ar de repente pareceu mais pesado e denso do que antes. Em poucos minutos, o suor começou a surgir no rosto de todos, e as roupas grudavam de forma desconfortável na pele quente e úmida. Tin chamou Sauron depois de perceber aquela mudança estranha no ar. Ela parou imediatamente, levantando o rosto para sentir as rajadas repentinas de vento fresco. Fechando os olhos, ela escutou com atenção o sussurro inquieto do vento passando pelas copas altas das árvores. Então falou com certeza, informando ao grande xamã que uma forte tempestade tropical estava prestes a atravessar a floresta. Tin olhou para o céu e percebeu que precisavam encontrar abrigo rápido. Se ficassem encharcados, o bebê poderia facilmente ficar doente. Bakuma olhou para cima confuso. O sol ainda brilhava forte acima deles, e o céu não mostrava sinal nenhum de nuvens. Alguns dos outros guerreiros também começaram a duvidar do aviso. Mas Sauron repetiu sua previsão calmamente, insistindo que uma forte chuva tropical chegaria muito em breve. O capitão entendeu rapidamente que a mulher local tinha um conhecimento profundo, quase instintivo, da natureza. Confiando no julgamento dela sem hesitar, ele ordenou imediatamente que todo o destacamento montasse as tendas para se proteger antes que a chuva chegasse. Eles mal tinham terminado de fincar as últimas estacas da tenda no chão úmido quando o céu de repente desabou. Cortinas de chuva caíram com tanta força que a selva ao redor desapareceu atrás de uma parede de água, e a visibilidade caiu para apenas alguns metros. Os companheiros correram para dentro do abrigo, se apertando enquanto a chuva batia forte acima deles. Todos começaram a comentar sobre a previsão incrivelmente precisa de Sauron, elogiando-a várias vezes pelo aviso que o salvou de ficarem completamente encharcados. Sauron respondeu com um sorriso modesto, um pouco envergonhada com tanta atenção. Ela apenas disse que qualquer pessoa poderia perceber esses sinais se aprendesse a escutar com atenção a linguagem do vento e da floresta. Sentado em silêncio no canto da tenda, Tin começou a refletir profundamente. Ele se perguntou quantas outras habilidades valiosas de sobrevivência estavam escondidas naquela mulher humilde, cujo povo havia passado incontáveis gerações estudando os humores imprevisíveis da selva. Ele percebeu que as habilidades dela não tinham nada a ver com magia. Elas vinham da observação cuidadosa e da experiência passada de geração em geração. Mais uma vez, ele entendeu o quanto o conhecimento indígena era importante para sobreviver naquele mundo desconhecido. A tempestade continuou por várias horas sem parar. Tin agradeceu em silêncio a Jéssica por ter fornecido tendas tão resistentes e tapetes grossos, que agora os protegiam da lama fria e da chuva implacável lá fora. Depois da tempestade, o ar da selva ficou surpreendentemente frio. Bakuma sentou perto da entrada da tenda olhando para a noite escura, desejando silenciosamente nada mais do que uma tigela quente de caldo. Na manhã seguinte, o céu finalmente se abriu. O grupo saiu para fora com alívio, respirando o ar fresco da floresta enquanto se preparava para continuar a longa e difícil jornada. Infelizmente, o alívio não durou muito. Assim como Sauron tinha avisado, o clima começou a mudar de forma imprevisível. Era como se um enorme buraco tivesse se aberto no céu, liberando chuvas fortes de repente, uma atrás da outra. Toda vez que nuvens escuras se juntavam acima deles, Tin ordenava imediatamente que o grupo montasse acampamento. A jornada logo virou uma batalha cansativa contra as chuvas imprevisíveis da selva. Parecia quase que o próprio céu estava zombando dos planos cuidadosos do capitão. Os guerreiros precisavam parar o tempo todo, se esconder nas tendas e perder tempo precioso que poderia estar sendo usado para resgatar seus companheiros capturados.
O chão da floresta virou um tapete grosso de folhas apodrecidas encharcadas que funcionava como uma esponja gigante. A cada passo, água suja espirrava para cima, molhando suas pernas e cobrindo tudo de lama. Latina percebeu como Sauron caminhava descalça pela lama com facilidade e sugeriu que todos tirassem as botas pesadas. Mas o líder balançou a cabeça imediatamente, convencido de que andar descalço poderia causar ainda mais problemas. Sauron de repente se virou para ele e lançou um olhar significativo. Sem que nenhuma palavra fosse dita, Tim entendeu na hora que ela tinha sentido outra tempestade se aproximando. Ele rapidamente ordenou que o grupo se preparasse para a chuva que vinha. Os guerreiros se moveram com impressionante rapidez e conseguiram levantar a grande tenda poucos instantes antes da próxima chuva começar. Dentro do abrigo, os homens comentavam felizes sobre como o trabalho em equipe tinha funcionado bem dessa vez. Enquanto se aqueciam perto da pequena fogueira, Aruba de repente gritou surpreso e perguntou a Ká por que parecia que ele tinha crescido um sexto dedo no pé. O guerreiro confuso olhou imediatamente para o próprio pé, claramente chocado com a acusação estranha. O que ele viu deixou todo mundo desconfortável. Perto do dedo mindinho, tinha surgido um grande inchaço, parecendo doloroso e bem estranho. Logo eles descobriram algo ainda mais preocupante. Quase todos os guerreiros tinham desenvolvido crescimentos parecidos nos pés, embora muitos tivessem ficado calados sobre isso até agora. Tim ficou furioso com o descuido deles. Ele lembrou firmemente que qualquer mudança na saúde precisava ser relatada imediatamente, especialmente em um ambiente tão perigoso. Ele sabia muito bem que até uma doença pequena na selva podia rapidamente virar um problema de vida ou morte para todo o grupo. Sem perder tempo, o jovem abriu a interface do sistema e gastou 2.000 pontos guardados para comprar um livro de referência especializado. O livro escolhido era focado em conhecimento médico. O objetivo dele era claro: encontrar uma forma de tratar seus companheiros e impedir que a situação piorasse. De acordo com o guia, aqueles crescimentos estranhos eram na verdade verrugas plantares comuns que apareciam na sola dos pés. Elas se formavam quando pequenas rachaduras na pele ficavam constantemente expostas à umidade e às bactérias presas dentro de calçados molhados. Os soldados entenderam errado a explicação e entraram em pânico na mesma hora. Alguns até começaram a se despedir chorando de seus entes queridos, convencidos de que estavam condenados. Ká se despediu dramaticamente da garota, lamentando que talvez nunca mais se encontrassem por causa da terrível doença que estava se espalhando pelo pé dele. Bakuma também entrou no pânico, chorando alto e pedindo que alguém levasse a triste notícia de sua morte trágica para sua irmã. Aruba até começou a dar instruções sérias para o lobo, como se estivesse se preparando para seus últimos momentos. Tim lutava para segurar o riso enquanto assistia a cena absurda. Tentando acalmar todo mundo, o jovem explicou que o tratamento era na verdade bem simples. A pele só precisava ser amolecida com calor e a verruga cuidadosamente cortada com uma faca afiada. Aruba perguntou nervoso se isso significava que seus amigos realmente não iam morrer. Tim respondeu calmamente que talvez esse destino chegasse, mas só depois de mais ou menos 50 anos. O procedimento em si acabou sendo indolor. Primeiro, Tim derramou álcool com cuidado no pé do companheiro para desinfetar a área antes de começar. Ele explicou que as camadas externas dessas verrugas eram parecidas com unhas, que não possuem terminações nervosas. Mesmo assim, ele avisou honestamente que o problema voltaria se continuassem andando por trilhas inundadas da selva com as botas molhadas. Brincando, ele sugeriu cauterizar as feridas com um ferro quente só para garantir. Os guerreiros ficaram pálidos na mesma hora ao ouvir aquela ideia assustadora. Sauron comentou com tristeza que a chuva provavelmente continuaria por pelo menos mais um dia inteiro. Ao ouvir isso, Aruba sugeriu animado que eles aproveitassem o tempo para descansar direito. O comandante sabia que, se não resolvessem o problema da umidade dentro das botas, seus soldados exaustos continuariam sofrendo. Ele procurou com cuidado no guia médico, esperando encontrar uma solução mais confiável a longo prazo para proteger o resto de sua pequena, mas leal equipe. Enquanto navegava pela interface do sistema, seus olhos foram brevemente atraídos pelas capas coloridas de novos quadrinhos disponíveis, tentando-a relaxar um pouco.
Ele afastou rapidamente a tentação e se obrigou a focar em encontrar informações realmente úteis. Murmurando para si mesmo, ele reclamou da falta de atualizações práticas no estranho mercado digital do sistema. Finalmente, ele encontrou um guia detalhado de sobrevivência. Com um suspiro de frustração, gastou 10.000 pontos preciosos para comprá-lo. Percebendo que tinha acabado de gastar uma fortuna em um único dia, Tim prometeu a si mesmo que seria muito mais cuidadoso nas próximas compras. Depois de ler o novo guia com atenção, ele de repente se animou e anunciou com entusiasmo que tinha encontrado uma solução para o problema da umidade. Ele colocou rapidamente um becker de vidro sobre o fogo e começou a preparar uma mistura para um pequeno experimento. Primeiro ele misturou banha derretida com hidróxido de sódio para criar glicerina, depois adicionou vários outros ingredientes necessários para a reação. Sarum observava os tubos transparentes e os equipamentos estranhos com olhos bem abertos e curiosos, fascinada como uma criança vendo truques de mágica pela primeira vez. Han explicou com orgulho que aquelas ferramentas estranhas não eram magia, mas sim o incrível poder da ciência. O capitão mexeu a mistura com cuidado até que a solução ficasse completamente uniforme, observando de perto a reação química acontecendo dentro do recipiente de vidro. Logo ele se virou para Aruba com um brilho de empolgação na voz e explicou orgulhoso que tinha conseguido criar uma substância especial repelente de água, feita especificamente para proteger as botas da umidade constante da selva. Segundo ele, o material formaria uma barreira invisível sobre o couro, impedindo que a água penetrasse mesmo durante as chuvas mais fortes. Cerca de meia hora depois, após trabalhar com cuidado e paciência, ele terminou de cobrir uma das botas altas de um dos guerreiros, da parte de cima até a sola. Toda a superfície agora estava revestida por uma fina camada protetora que brilhava levemente à luz fraca da tenda, selando o couro contra a umidade. O resultado chamou a atenção de todos imediatamente. Os rostos ao redor da tenda se iluminaram de surpresa, e murmúrios animados se espalharam quando perceberam o que aquele tratamento simples poderia significar para a sobrevivência deles naquele lugar sempre encharcado. Aruba, incapaz de conter a curiosidade, se ofereceu animado para ser o primeiro a testar a nova invenção. Com um sorriso largo, ele calçou as botas recém-tratadas, claramente empolgado para ver se a promessa ousada de Tim realmente funcionaria. Sem hesitar, ele correu para fora e começou a pular com entusiasmo nas poças mais profundas que encontrou. A água espirrava para todo lado, mas para sua alegria seus pés continuaram completamente secos dentro das botas. Ele riu como uma criança que acabou de descobrir um brinquedo novo. Mas em um dos pulos exagerados, um grande jato de lama voou direto em cá. A resposta veio na hora, um tapa forte e dolorido na parte de trás da cabeça de Aruba. Envergonhado, ele murmurou um pedido de desculpa tentando segurar o riso. Ti observava a cena em silêncio com uma expressão satisfeita. Ver as botas resistindo às poças confirmava que seu trabalho tinha dado certo. Se o calçado realmente pudesse bloquear a umidade da lama tropical e as bactérias perigosas escondidas ali, seus homens finalmente poderiam se recuperar da doença que estava se espalhando pelo grupo. O processo de tratar botas suficientes para todos levou quase um dia inteiro de trabalho constante. Só na manhã seguinte tudo ficou pronto, permitindo que o esquadrão determinado finalmente retomasse a jornada cansativa pela selva encharcada. Enquanto avançavam, Shin lembrou a todos de outro perigo escondido naquela paisagem alagada. Algumas espécies de tubarões eram conhecidas por nadar surpreendentemente longe dentro de rios de água doce, então ele ordenou que os soldados redobrassem a atenção sempre que atravessassem poços profundos ou riachos lentos. Ironicamente, um desses tubarões de rio acabou virando o jantar deles naquela noite. Depois de um encontro tenso, os viajantes conseguiram capturá-lo, e a carne fresca garantiu uma refeição rara e muito satisfatória para o grupo faminto. Mesmo com esse pequeno momento de alívio, as condições do terreno eram miseráveis. Dias de chuva constante tinham transformado o chão da floresta em uma lama grossa e escorregadia, onde quase cada passo afundava. A água não tinha para onde escoar. Em vez disso, se acumulava por toda parte em poças largas e turvas que bloqueavam o caminho. Os viajantes precisavam pular sobre elas ou fazer longos desvios, o que drenava a energia de todos aos poucos. Durante o caminho, eles encontraram algumas árvores de abacate com casca áspera verde acinzentada.
Os galhos estavam cheios de frutos maduros, e a polpa rica e gordurosa ofereceu exatamente o tipo de energia que os viajantes cansados precisavam. Bakuma pegou um dos frutos desconhecidos e provou com curiosidade. Mastigou pensativo por alguns segundos e então fez uma cara confusa, claramente sem saber se gostava ou não daquele sabor estranho e amanteigado. Enquanto isso, Aruba tinha subido até o topo de uma árvore alta e devorava os frutos alegremente como um macaco. Mas aquele momento agradável terminou de repente quando seu humor mudou para alerta. Ao longe, ele percebeu um brilho vermelho estranho se movendo entre os arbustos. O brilho assustador parecia deslizar rapidamente na direção deles, cortando a vegetação densa como uma onda viva de fogo que se recusava a parar. Em poucos segundos os batedores correram para avisar o comandante que aquilo parecia uma parede de fogo avançando diretamente em direção ao grupo. Mas havia algo errado. Em uma floresta encharcada pela chuva, um incêndio natural não poderia se espalhar daquele jeito. A luz tremulante deixou todos inquietos, e os guerreiros pegaram suas armas instintivamente, preparados para qualquer ameaça. De repente, Sauron reconheceu a verdade assustadora e entrou em pânico. Aquilo não era fogo, era um enorme enxame de formigas vermelhas de fogo, uma espécie conhecida pelo nome temido Invicta. Esses insetos atacavam em colônias gigantescas, mordendo com mandíbulas poderosas que rasgavam a pele. Percebendo o perigo real, Tim gritou com toda a força para que todos corressem imediatamente. Elas não eram insetos comuns. Em números enormes, essas formigas podiam cobrir um homem adulto e literalmente mordê-lo até a morte. No momento em que Aruba entendeu o que estava vendo, o rosto dele ficou pálido. O medo fez disparar para frente mais rápido que todos, tentando escapar da onda infinita de corpos vermelhos rastejando. A colônia parecia um tapete vivo de insetos. Especialistas acreditavam que enxames assim podiam conter mais de 700.000 formigas se movendo como uma única massa imparável. Enquanto corria, o jovem pegou um isqueiro do cinto e ordenou rapidamente que Sauron levasse Little para longe do perigo o mais rápido possível. Enquanto a mulher se afastava carregando a criança assustada, os homens restantes se viraram para enfrentar o enxame que se aproximava. Eles começaram a se preparar para um contra-ataque desesperado. O rapaz deu uma ordem estranha, mas firme. Cada soldado deveria colocar um gole de álcool na boca, ficar completamente parado e controlar o pânico enquanto esperavam o momento certo. Eles deveriam manter posição e liberar apenas um único jato inflamável quando o enxame chegasse perto o suficiente para um ataque preciso. Bakuma observou o mar de insetos se aproximando com os olhos estreitos e levantou lentamente a tocha acesa perto do rosto, se preparando para a manobra arriscada. No instante em que a primeira onda chegou à distância certa, os lutadores cuspiram o líquido inflamável. A tocha o incendiou imediatamente, criando uma explosão giratória de fogo que avançou como um redemoinho em chamas. Milhares de formigas foram queimadas instantaneamente pelas chamas. Seus corpos minúsculos se encolheram e caíram sem vida no chão molhado. Mas a vitória foi apenas temporária. O enxame era grande demais, e aquela pequena barreira de fogo jamais poderia destruir completamente a maré infinita de insetos venenosos avançando. Logo os 4 homens se viram cercados por um círculo cada vez mais apertado de corpos vermelhos se contorcendo. Tim gritou desesperado para que todos protegessem a cabeça e abrissem caminho através da barreira viva. As formigas já estavam subindo pelas roupas dele e mordendo qualquer pedaço de pele exposto. Nesse momento, um pássaro gigante apareceu de repente no céu, projetando sua sombra sobre o campo de batalha. O capitão elogiou rapidamente seu fiel animal antes de ordenar a Bakuma que atirasse na garrafa de álcool que estava no ar. Se ela quebrasse no ar, o fogo poderia criar outra barreira para atrasar o enxame. Mesmo dando a ordem, ele sabia da verdade. As chamas não parariam as formigas completamente, apenas atrasariam as criaturas furiosas por alguns instantes. Ainda assim, Tim gritou novamente para que todos corressem enquanto se perguntava como uma colônia tão enorme e estranha tinha surgido naquela floresta. Ele então ordenou que a grande águia recuasse imediatamente. O pássaro já tinha feito mais do que o suficiente distraindo o enxame mortal. Lembrando do plano anterior, Tim gritou um lembrete para Bakuma e lançou uma garrafa de álcool bem alto no ar. Bakuma levantou a arma e atirou no momento perfeito.
O projétil atingiu a garrafa no ar, quebrando-a em pedaços brilhantes. No instante seguinte, uma bola de fogo cegante explodiu no céu nublado. Enquanto a explosão rugia, Tim xingou alto ao ver mais formigas surgindo de todas as direções. Ele ordenou imediatamente que o grupo corresse o mais rápido possível, esperando que a barreira de fogo segurasse o enxame por alguns segundos preciosos. Enquanto corria pela floresta, Tim vasculhava desesperadamente a memória procurando predadores naturais dessas formigas, revisando mentalmente todo o conhecimento armazenado em seu banco de dados. Uma possibilidade surgiu na mente dele, uma mosca parasita da América do Sul que coloca seus ovos dentro das formigas vermelhas, cujas larvas acabam matando o hospedeiro por dentro. Ele também lembrou que, depois de períodos de chuva forte, libélulas tropicais costumavam começar a caçar essas formigas. Seus ataques eram tão eficientes que podiam reduzir bastante o tamanho de colônias inteiras. Sem diminuir o ritmo, o jovem ativou o mapa mágico embutido em seu anel e começou a procurar freneticamente qualquer ajuda próxima. Para seu alívio, o mapa brilhante mostrou um marcador indicando uma grande concentração de libélulas em algum lugar não muito longe. Vendo aquela pequena esperança, ele imediatamente mudou a direção do destacamento cansado para o local marcado. Bakuma gritou lá de trás que o enxame estava alcançando eles. Ti ordenou rapidamente que todos preparassem mais álcool, porque as formigas não podiam se aproximar demais. Com um movimento rápido, Ti lançou várias garrafas restantes no ar. O rio já não estava longe, mas eles ainda precisavam segurar o enxame por mais algum tempo. Enquanto corriam, Bakuma disparava flechas em chamas com incrível precisão, acertando as garrafas no ar uma após a outra. Cada impacto criava uma explosão rápida e deixava para trás uma parede de fogo rugindo no caminho das formigas. Quando o grupo exausto finalmente saiu da floresta densa e chegou à margem lamacenta do rio, uma cena incrível apareceu diante deles. Centenas de libélulas brilhantes pairavam e circulavam sobre a água como uma nuvem viva de asas de vidro. Ao ver aquele milagre, Latina gritou de pura alegria e empolgação, dizendo ao xamã que o objetivo desesperado deles finalmente tinha sido alcançado. Tim, porém, não comemorou. Seu rosto permaneceu sério e concentrado enquanto avaliava rapidamente o perigo. Sem perder um segundo, ele ordenou com firmeza que todos pulassem direto no rio lamacento e lavassem as formigas que estavam mordendo antes que o veneno causasse ainda mais danos. Um após o outro, os 4 homens se jogaram na água profunda do rio. Naquele momento, eles preferiram correr o risco de encontrar predadores aquáticos invisíveis do que permanecer em terra, onde um enxame mortal de formigas invictas certamente os devoraria vivos. Tim afundou lentamente na água até alcançar o fundo do rio. Mesmo naquele momento tenso, ele não resistiu a um pequeno gesto de desafio. Olhando para cima através da água turva, levantou o dedo do meio para as formigas acima, como se estivesse provocando elas a segui-lo. Enquanto isso, um espetáculo extraordinário acontecia acima da superfície do rio. As libélulas desceram de repente em grande número, voando com velocidade incrível. Em poucos momentos começaram a devorar o enxame invasor, transformando a nuvem vermelha caótica em um verdadeiro banquete. Bakuma finalmente emergiu da água, limpando a lama do rosto. Olhando para o céu cheio de caçadoras aladas, ele perguntou ao capitão, impressionado, se aqueles insetos enormes e rápidos eram algum tipo de lendária espécie rei de libélulas da floresta. O jovem líder explicou calmamente que não havia nada místico ali. Elas eram apenas membros comuns da Ordem Odonata, mas sua simples presença já era suficiente para assustar as formigas de fogo. Sempre que esses predadores apareciam, as formigas fugiam instintivamente. Latina bateu palmas e riu aliviado, dizendo em voz alta que uma batalha tão grande e perigosa tinha terminado quase instantaneamente graças ao raciocínio cuidadoso e ao planejamento preciso de seu brilhante líder. Tim ignorou os elogios por enquanto. Em vez disso, examinou cada membro do grupo com cuidado, verificando a pele e os olhos deles em busca de sintomas como náusea, tontura ou fortes dores de cabeça. Ele sabia que algumas picadas de insetos podiam causar reações alérgicas perigosas. Felizmente, os guerreiros relataram apenas uma dor ardente nas áreas onde as formigas tinham mordido. Ao ouvir isso,
O capitão finalmente relaxou um pouco, aliviado por saber que nenhum de seus companheiros estava em perigo grave. Pouco tempo depois, Sauron e Rhaenys saíram correndo da floresta, claramente abaladas, mas aliviadas. Elas tinham passado todo aquele tempo escondidas entre as árvores, rezando ansiosamente pela sobrevivência dos amigos durante a batalha assustadora. Mais tarde, quando o grupo finalmente montou as tendas e se acomodou para um descanso muito necessário, Latina começou a reclamar alto da coceira terrível espalhada pelos braços e pernas onde as formigas tinham mordido fundo. Tim imediatamente o impediu de coçar a pele irritada. Em um tom firme, avisou que coçar só pioraria a situação. Então despejou cuidadosamente uma solução preparada sobre as feridas, uma mistura que ele mantinha pronta para emergências. Latina cheirou o líquido com curiosidade e de repente reconheceu o cheiro. Surpreso, perguntou se o xamã estava simplesmente usando água com sabão comum. Tim assentiu calmamente, satisfeito por ver que o garoto tinha entendido a ideia básica. Ele explicou pacientemente que o sabão cria um ambiente alcalino. Essa propriedade química neutraliza rapidamente o ácido fórmico do veneno das formigas e ajuda a evitar inchaço doloroso ou bolhas infeccionadas. Naquela noite, todo o grupo se reuniu ao redor de uma fogueira brilhante e crepitante. Todos pareciam completamente esgotados depois do que tinha sido facilmente o dia mais perigoso e cansativo desde que entraram naquela selva profunda e hostil. Por um tempo o acampamento ficou silencioso, com apenas os sons da floresta e da madeira estalando no fogo. De repente, aquele silêncio foi quebrado quando Aruba soltou um grito miserável, com os olhos já cheios de lágrimas. Ele correu até Tim e mostrou tristemente suas botas. O calçado que antes estava perfeito agora estava rasgado e arranhado depois da fuga desesperada por arbustos cheios de espinhos, raízes e o rio lamacento. O comandante examinou as botas danificadas com calma e logo tranquilizou o garoto. Explicou que apenas a camada plástica externa tinha sido danificada e que o reparo seria simples com os materiais certos e um pouco de conhecimento químico. Durante a fuga desesperada das formigas, o grupo tinha entrado sem perceber em uma área de floresta surpreendentemente rica. Escondidas na vegetação densa havia muitas plantas comestíveis e árvores úteis crescendo em abundância. Enquanto explorava o local, o jovem líder ficou animado ao encontrar uma rara árvore de carité. Ele explicou a Rhaenys que aquela planta incrível podia produzir um suco espesso e nutritivo com sabor surpreendentemente parecido com leite. Os guerreiros olharam para a árvore sem acreditar. A ideia de que uma planta simples poderia produzir algo parecido com leite parecia quase mágica para eles. Tim deu um passo à frente e fez um corte profundo na casca da árvore. Logo um líquido branco e pegajoso começou a escorrer. Ele coletou o líquido em um tubo de bambu para que todos pudessem ver aquele presente estranho da natureza. No começo o cheiro do líquido cru não era muito agradável. Alguns guerreiros da tribo torceram o nariz e fizeram caras desconfiadas enquanto se aproximavam cautelosamente. Mas quando Tim adicionou alguns reagentes e aqueceu a mistura suavemente sobre o fogo, tudo mudou. Um aroma suave e cremoso encheu o acampamento. Curiosos e famintos, os companheiros provaram a bebida e logo começaram a elogiar o sabor surpreendentemente agradável. Tim não conseguia parar de se impressionar com a diversidade daquela selva estranha. Apenas horas antes eles tinham passado por bosques de palmeiras de jardim, e agora encontravam plantas incomuns como a euforbia triangular. Conforme as sombras da noite se aprofundavam e a floresta ficava mais escura, os jovens viajantes organizaram rapidamente o acampamento, ansiosos para descansar antes da jornada do dia seguinte. Mais tarde naquela noite, Tim saiu silenciosamente da tenda para assumir a vigília no lugar de Sauron e permitir que ela descansasse um pouco. Ele a encontrou parada sozinha sob a luz clara da lua, com as mãos juntas enquanto murmurava uma oração silenciosa sob o brilho prateado do céu noturno. Quando percebeu a presença dele, a mulher parecia preocupada. Com a voz tensa, admitiu que restava pouco mais de um mês antes do início do grande sacrifício na distante cidade de Pedra. Segundo as histórias contadas pelos anciãos da aldeia, os governantes realizavam um ritual sangrento no primeiro dia do sexto mês. Ao ouvir esse detalhe sombrio, Tim caiu em um silêncio profundo. Ele percebeu rapidamente a verdade assustadora. O tempo estava acabando.
Se quisessem salvar seus companheiros capturados, teriam que agir muito mais rápido. Antes disso, Sauron tinha falado sobre os sacerdotes cruéis que ofereciam pessoas vivas como sacrifício aos deuses. A lembrança daquela conversa enchia seu coração de medo pelo destino dos amigos capturados. Shen a tranquilizou gentilmente, prometendo que eles resgatariam os prisioneiros antes do ritual começar. Ao mesmo tempo, decidiu em silêncio que o grupo precisava acelerar a viagem o máximo possível. Nos dias seguintes, os viajantes começaram a notar pequenas aldeias da floresta aparecendo com mais frequência ao longo do caminho. Cada uma dessas aldeias abrigava entre 20 e 100 moradores locais, homens e mulheres de várias idades vivendo vidas simples entre as árvores. Consultando o mapa brilhante em seu anel mágico, o jovem concluiu que aquela grande concentração de assentamentos provavelmente significava que estavam se aproximando do território externo de uma grande cidade. Para não chamar atenção ou provocar conflitos desnecessários, o cauteloso Tim decidiu conduzir o grupo por longos desvios, evitando cuidadosamente todas as aldeias habitadas. Alguns dias depois, a equipe subiu até um alto penhasco rochoso. Usando um telescópio, observaram uma fila de nômades atravessando lentamente uma grande planície lá embaixo. Sauron ficou confusa com aquela visão incomum. Os anciãos nunca tinham mencionado grupos tão grandes viajando juntos por aquelas terras perigosas. Latina sugeriu que o caminho desgastado que estavam seguindo poderia levar diretamente à cidade capital. A ideia fez todos ficarem em silêncio ao perceber o quanto estavam perto do destino final. De repente, gritos altos e furiosos ecoaram de algum lugar dentro da floresta densa, colocando todo o grupo imediatamente em alerta. Entre as árvores, Tim viu um jovem alto chamado Hua. O estranho carregava uma criança pequena chamada Ea nas costas enquanto segurava firmemente sua lança. O jovem congelou ao notar o grupo armado. Seus olhos analisaram rapidamente o equipamento deles enquanto tentava decidir nervosamente se eram amigos ou inimigos. Depois de observá-los por um momento, Tim percebeu silenciosamente que o estranho e a criança não representavam nenhuma ameaça real. De repente, Ia começou a gritar de alegria. O cheiro delicioso de carne assada da fogueira tinha chegado até ela e a deixou imediatamente com fome. O irmão a colocou gentilmente no chão e disse para ela se comportar. A garota teimosa protestou imediatamente, dizendo em voz alta que não era mais uma criancinha. Ao apenas sorriu e não discutiu. Em vez disso, enfiou a mão na bolsa e puxou lentamente uma grande perna de animal, claramente pretendendo oferecê-la em troca. Erguendo a pesada perna de veado, Al a chamou em voz alta e propôs trocar a carne fresca com Tim em troca de um pouco de comida quente para ele e sua irmãzinha faminta Ia. Tim e seus companheiros trocaram olhares pensativos. Vendo a preocupação sincera do jovem com a criança, o capitão aceitou a troca, mas antes acrescentou calmamente uma condição importante. Tim declarou com calma a condição para a troca. Hua teria que responder todas as perguntas com sinceridade, sobre a estrada à frente, os costumes dos viajantes, principalmente, as regras rígidas para entrar na grande cidade de pedra. Só com essas informações o grupo poderia continuar a jornada com segurança. Littleia não perdeu tempo quando a comida foi oferecida. Ela pegou o bolo de carne quentinho com toda a vontade e começou a devorá-lo com um entusiasmo incrível, arrancando grandes mordidas suculentas e mastigando como se não comesse direito há dias. Com lágrimas de felicidade brilhando nos olhos, a garota declarou entre uma mordida e outra que aquela comida deliciosa só podia ser uma bênção enviada diretamente pelos deuses bondosos e generosos. Hua observou em silêncio por um momento antes de perguntar com cuidado a Tim se o grupo armado deles estava viajando em direção ao grande sacrifício que se aproximava. A pergunta mostrou que suas suspeitas e temores sobre o destino deles estavam corretos. Enquanto conversavam, Tim ergueu o olhar para a vasta planície à frente. Ao ver o grande caminho atravessando a terra, confirmou que realmente haviam escolhido a rota certa. De acordo com os cálculos guardados em seu anel e suas próprias estimativas cuidadosas, aquela estrada sinuosa acabaria guiando o grupo diretamente até os enormes portões da antiga capital. Se tudo seguisse conforme o plano, toda a jornada por aquela estrada levaria cerca de mais 2 dias. Depois disso, os soldados finalmente estariam dentro das gigantescas muralhas de pedra da cidade lendária.
Hua sorriu educadamente e aconselhou que eles não se apressassem demais. Na opinião dele, os viajantes ainda tinham bastante tempo antes do início da cerimônia sagrada. Enquanto as sombras da noite começavam a cair lentamente sobre a selva, Hua de repente lembrou de algo importante e perguntou se os viajantes tinham preparado o pagamento necessário para entrar na rica cidade. Ele explicou que os guardas aceitavam vários tipos de pagamento, conchas bonitas, valiosos grãos de cacau ou maços de tabaco seco. Sem essas ofertas, os guardiões do portão recusariam a entrada sem pensar duas vezes. Cada visitante precisava pagar 20 conchas apenas para atravessar os portões. Para Tim, esse valor parecia absurdamente caro para moradores comuns da floresta ou nômades errantes. Hua sacudiu gentilmente a pequena bolsa pendurada em seu cinto e sugeriu uma possível troca. Dentro dela ele carregava vários grãos de cacau raros e de alta qualidade, considerados extremamente valiosos. Tim acariciou o queixo pensativo e então fez uma pergunta inesperada. Ele quis saber se assaltos ou ataques violentos eram comuns naquela rota movimentada que levava à capital. Lilia respondeu com um sorriso inocente e brincou que a solução mais fácil seria simplesmente derrotar qualquer atacante e pegar seus objetos de valor como legítimos despojos de batalha. Hua rapidamente esclareceu que batalhas abertas eram na verdade bem raras naquela estrada. Quem começasse uma briga chamaria atenção na hora e viraria alvo fácil para qualquer oportunista por perto. Liroya levantou o queixo com orgulho e declarou que seu irmão mais velho era incrivelmente forte. Na opinião dela, ele poderia derrotar facilmente 10 lutadores comuns como os viajantes diante deles. Não querendo que a conversa virasse discussão, Tim propôs calmamente uma troca justa. Ele trocaria conchas por mantimentos, assim cada membro do grupo poderia passar pelos portões da cidade com segurança. Logo 2 sacos pesados cheios de conchas foram colocados sobre a grama. Hua olhou para os itens com surpresa e alegria, claramente impressionado com os suprimentos ricos e perfumados que o grupo de Tim carregava. O próprio Tim continuou pensativo. Ele se preocupava com o destino dos membros da tribo capturados de Sauron e queria reunir o máximo possível de grãos de cacau valiosos para resolver qualquer problema que enfrentassem nos portões da cidade. Depois de concluir a troca, o irmão e a irmã agradeceram calorosamente ao grupo e se despediram. Enquanto isso, os companheiros de Tim começaram a arrumar o equipamento, preparando-se para procurar um novo lugar para acampar naquela noite. Mesmo assim, o jovem líder lembrou silenciosamente seus soldados de que a confiança deve ser dada com cuidado em terras tão selvagens. Ele ordenou que todos permanecessem atentos apesar da atitude amigável dos irmãos. Sob o brilho prateado da lua que surgia, Hua caminhava em silêncio pela trilha da floresta. Liroya descansava em seu ombro, mordiscando feliz os pedaços restantes de comida. A garota sussurrou que Tim parecia ser um homem realmente bondoso. Hua assentiu e disse que esperava que os deuses abençoassem a jornada deles e colocassem um fim em suas longas e difíceis viagens. Depois de caminhar por algum tempo pela floresta silenciosa, a garota começou a tremer levemente e disse ao irmão que o ar da noite estava ficando frio. Vendo o desconforto dela, Hua fincou a lança firmemente no chão e envolveu os ombros da irmã com seu grande manto para mantê-la aquecida. A noite ficou cada vez mais escura e pesada ao redor deles. Exaustos pelos acontecimentos do dia, os 2 jovens viajantes acabaram adormecendo profundamente sob as árvores silenciosas. Na manhã seguinte, raios brilhantes de sol atravessaram a copa espessa das árvores. O grupo de Ti avançava em silêncio por uma trilha estreita da floresta, quase invisível entre a vegetação emaranhada. Bakuma expressou dúvidas sobre se haviam escolhido a rota correta. Tim explicou calmamente que as estradas principais estavam cheias de bandidos e ladrões traiçoeiros. Ele preferia manter seu pequeno grupo fora de vista. Nessas terras, até viajantes armados não podiam garantir a própria segurança se chamassem atenção demais. De repente, um clarão cortou o ar. Uma lança afiada assobiou em direção ao capitão em velocidade assustadora, forçando-te a ativar seu estranho poder imediatamente. O mundo ao redor dele pareceu desacelerar drasticamente. As cores desapareceram enquanto a floresta ao redor se transformava numa névoa cinza espessa onde cada movimento acontecia em câmera lenta. Naquele instante suspenso, o garoto percebeu algo importante.
O povo local podia parecer simples à primeira vista, mas estava longe de ser tolo. Sabendo que a estrada principal estava cheia de testemunhas, os atacantes escolheram de forma inteligente uma trilha escondida para a emboscada, garantindo que ninguém por perto interferisse. Infelizmente para eles, o plano falhou. A lança que voava em direção a Tim se estilhaçou no ar de repente, quebrando antes mesmo de alcançá-lo. No instante seguinte, Tim já havia jogado um dos atacantes no chão. Encostando o fio frio da espada no pescoço do homem, ele avisou calmamente que tinham escolhido as pessoas erradas para atacar. K também se moveu com a mesma rapidez. Com um movimento rápido e preciso, ele cortou a arma de outro atacante, deixando o bandido completamente indefeso. Latina seguiu com a mesma habilidade. Um golpe pesado de sua lâmina partiu o cabo de madeira da lança em dois, transformando a arma do bandido em pedaços inúteis. Em poucos segundos, os 3 atacantes estavam derrotados e caídos na grama, totalmente sem forças e incapazes de continuar lutando. Os bandidos restantes olharam em choque para as lâminas de aço brilhantes nas mãos dos heróis. Eles nunca tinham visto armas assim antes e não entendiam seu poder assustador. Muitos moradores da floresta acreditavam que aquelas espadas brilhantes deviam ser presentes divinos dos próprios deuses. Vendo o medo deles, Aruba ergueu sua arma com orgulho e entusiasmo. Tim sabia que a luta ainda não tinha acabado. Enfrentar 20 inimigos ainda seria perigoso, mesmo com armas superiores, então ele ordenou que todos permanecessem atentos e protegessem Sauron e os outros. Nesse momento outra lança saiu voando dos arbustos e se cravou no chão diante dos viajantes com um forte impacto. No início todos pensaram que era mais um ataque inimigo. Mas um instante depois 2 figuras familiares saíram correndo da floresta, Hua e Liroya. A visão desses 2 recém-chegados encheu os bandidos de um terror repentino. Seus rostos ficaram pálidos como se tivessem visto algo realmente assustador. Percebendo que não poderiam vencer, os ladrões fugiram rapidamente para dentro da floresta. Tim observou surpreso enquanto os atacantes se espalhavam como cães assustados. A tentativa de assalto desmoronou imediatamente depois que os irmãos apareceram. Hua correu em direção ao grupo, mas na pressa não percebeu uma pedra no caminho e tropeçou feio. Liroya, que estava sentada em seus ombros, girou levemente no ar quando ele caiu e pousou no chão com graça, como uma atleta treinada. Ela abriu os braços em um cumprimento alegre, completamente despreocupada com a situação estranha que tinha acabado de acontecer. Tim ficou um pouco desconfiado ao ver aquela cena estranha. Ele deu um passo à frente, ajudou Hua a se levantar e apertou firmemente a grande mão do jovem. O líder comentou educadamente que encontrar os mesmos viajantes novamente em uma floresta tão remota era uma coincidência bem impressionante. Ao ouvir isso, Hua de repente ficou nervoso e começou a gesticular agitado, como se estivesse tentando explicar algo muito importante. Hua levantou rapidamente as 2 mãos e jurou com toda a sinceridade que ele e sua irmã não tinham nada a ver com os ladrões escondidos na floresta. Eles só tinham saído para caçar comida e estavam seguindo o rastro de um leopardo pela mata, torcendo em segredo para encontrar novamente os viajantes bondosos que tinham lhes dado comida antes. Os 2 irmãos insistiram com entusiasmo que os próprios deuses deviam ter guiado seus passos de volta até aquele lugar. Liroya, cheia de empolgação, sugeriu que todos continuassem juntos a perigosa jornada até a Cidade de Pedra. A garota falou de forma bem direta, dizendo que viajar juntos com certeza significaria mais chances de comer comidas deliciosas como as que o grupo carregava. Tim entendeu na hora o verdadeiro motivo da empolgação dela e só conseguiu dar uma risada discreta diante de tanta sinceridade. Depois de ouvir os pedidos deles por um tempo, Tim finalmente concordou em deixá-los entrar no grupo. Ele pensou que ter pessoas locais que conheciam a região poderia tornar o caminho à frente mais fácil e muito menos perigoso. Quando o grupo finalmente saiu da floresta e pisou na estrada larga e aberta, Aruba e os outros guerreiros ficaram impressionados. O caminho estava cheio de viajantes, muito mais gente do que eles tinham visto em qualquer lugar da selva. Bakuma franziu levemente a testa enquanto observava a multidão. Era óbvio que muitos viajantes estavam mantendo distância do grupo de Tim, como se sentissem desconfortáveis perto deles. Liroya logo explicou o motivo.
As roupas deles pareciam estranhas e extremamente caras comparadas às de viajantes comuns. Na opinião dela, só cidadãos ricos da Cidade de Pedra poderiam usar tecidos tão bons. Tim começou a calcular a situação em silêncio. Guerreiros armados com espadas de ferro venceriam facilmente inimigos que usassem apenas pedras ou armas de madeira. Desde que não estivessem em grande desvantagem na América, o grupo dele provavelmente venceria qualquer confronto. Enquanto isso, o sol descia lentamente no horizonte e muitos viajantes começaram a parar nos campos abertos para descansar durante a noite. Quando Roa percebeu o pequeno saco de sal branco puro entre os suprimentos de Tim, seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele imediatamente começou a fazer perguntas animadas sobre de onde vinha aquele sal tão limpo e precioso. Tim apenas sorriu e perguntou como era o sal usado pelas tribos locais. Em resposta, Roa mostrou um pequeno saco cheio de cristais cinzentos e ásperos que pareciam sujos e irregulares. De repente Bakuma notou um movimento suspeito por perto. Ele fez um sinal discreto para os outros e chamou a atenção deles para um grupo de estranhos com aparência rude que estavam não muito longe dali. Os estranhos eram guerreiros de uma tribo desconhecida. Eles escoltavam vários prisioneiros amarrados que estavam ajoelhados no chão, esperando em silêncio pelo destino que os aguardava. O líder do grupo armado gritou uma ordem alta, mandando todos por perto ficarem onde estavam. Seus soldados então começaram a empurrar os prisioneiros aterrorizados em direção à fogueira. Tim se aproximou um pouco de Roa e perguntou em voz baixa quem eram aqueles homens tão duros e por que os outros viajantes pareciam ter tanto medo deles. Roa respondeu em voz baixa que eles eram soldados da Cidade de Pedra. Leroy acrescentou com raiva que eles não passavam de um grupo de valentões desagradáveis que adoravam causar problemas. Então Roa explicou de forma mais séria que, antes de cada grande cerimônia de sacrifício, esses soldados viajavam pelos assentamentos próximos capturando pessoas para oferecê-las como presentes vivos aos seus deuses. Tim ficou realmente chocado com essa prática cruel e perguntou se as autoridades da cidade realmente sabiam onde ficavam todas as aldeias ao redor. Leroy deu de ombros e respondeu casualmente que às vezes os soldados simplesmente encontravam as cabanas e matavam quem resistisse. Tim olhou para ela sem acreditar e perguntou se os aldeões não tinham medo de irritar os governantes da cidade. Nesse momento, Sauron de repente se levantou, chamando a atenção de todos. Um medo profundo e terrível apareceu em seus olhos quando ela olhou para o grupo de prisioneiros amarrados sendo vigiados pelos soldados do outro lado do campo. Shin entendeu rapidamente o que estava incomodando ela e entregou silenciosamente o telescópio, incentivando-a a olhar os prisioneiros mais de perto. Sauron segurou o objeto estranho com certa insegurança no começo, mas depois de um momento conseguiu ajustar a lente. Através dele, ela viu claramente os rostos exaustos dos prisioneiros infelizes. À medida que se aproximavam da cidade, a ansiedade dela só aumentava. No fundo do coração, ela temia que um dia pudesse ver entre aqueles prisioneiros membros de sua própria tribo desaparecida. Diferente da mulher preocupada, Roa e Leroy ficaram completamente fascinados pelo telescópio. Eles revezavam para olhar através dele, rindo animados com as coisas distantes que conseguiam ver. Leroy gostou tanto do aparelho estranho que brincou dizendo que trocaria seu irmão mais velho por ele. Roa quase engasgou de surpresa ao ouvir uma proposta tão ousada e traiçoeira da própria irmã. Na manhã seguinte o grupo partiu novamente. Durante a viagem, eles frequentemente passavam por cenas de brigas violentas, onde viajantes desesperados atacavam outros tentando roubar comida ou suprimentos. Depois de 3 dias longos e cansativos na estrada, os viajantes finalmente chegaram a um ponto alto de onde se abria uma enorme planície. Ao longe, estava a tão esperada cidade. Honey ficou impressionada. A gigantesca construção de pedra que se erguia na planície lembrava uma montanha enorme, imponente, poderosa e quase impossível de escalar. Ao mesmo tempo, Tim sentiu algo estranho naquele lugar. Confiando em seus instintos, ele ordenou silenciosamente que seu condor leal levantasse voo para observar a cidade do alto. Quando a visão da cidade apareceu através dos olhos da ave, Tim sentiu uma onda de surpresa que não conseguiu esconder. A estrutura central da cidade era enorme e construída claramente na forma de uma pirâmide em degraus, algo que parecia estranhamente familiar para ele.
Através dos olhos de seu companheiro de penas, Tim confirmou sua suspeita crescente e falou em voz alta o nome da antiga cultura que havia construído monumentos assim. Ele se virou rapidamente para Hua e perguntou se as pessoas dali eram descendentes daquela mesma civilização lendária. Hua ficou confuso e perguntou o que aquela palavra estranha queria dizer. Nos livros de história modernos esse estilo de construção seria chamado de arquitetura maia. Mas Huai insistiam que seu povo simplesmente se chamava de Filhos do Milho. Um dos companheiros de Tim perguntou se havia algo errado. A voz familiar o tirou rapidamente de seus pensamentos, e ele apenas balançou a cabeça e mandou o grupo continuar andando. Ainda curioso, Shen perguntou com cuidado a Hua se ele já tinha ouvido alguma história sobre uma profecia relacionada ao fim do mundo. A pergunta deixou o jovem nervoso na hora, e ele começou a falar alto e de forma ansiosa. Depois de uma longa caminhada e muitas conversas, o grupo finalmente chegou aos enormes portões da cidade, onde os guardas estavam ocupados cobrando o pagamento de entrada da multidão. Os soldados aceitavam grãos de cacau como moeda e empurravam os viajantes com impaciência para que a longa fila atrás deles continuasse andando. Latina notou vários montes amarelados perto do portão e se perguntou se aquele material vegetal seco também poderia ser usado como dinheiro. Hua riu e explicou que eram apenas maços de folhas de tabaco. Shin observou as defesas ao redor e ficou surpreso ao ver um fosso ao redor da cidade. Porém ele parecia estreito e raso demais para servir como uma barreira de verdade. Ele também percebeu que as cercas de madeira próximas estavam mal vigiadas. Na opinião dele, qualquer lutador treinado provavelmente conseguiria pular aquele obstáculo fraco sem muita dificuldade. Ao ouvir isso, os jovens locais ficaram horrorizados. Eles rapidamente avisaram que pensar em algo assim irritaria os deuses e traria um castigo terrível para qualquer um que tentasse. Nesse momento outro viajante se aproximou do portão e apenas mostrou aos guardas um pequeno token de madeira. Sem pagar nenhuma taxa, ele foi autorizado a entrar imediatamente. Hua explicou que aquele homem era um residente permanente da cidade. Por causa desse status especial, ele tinha o direito de entrar livremente sem pagar o imposto de entrada. Shen achou esse sistema surpreendentemente avançado. Ele percebeu em silêncio que até aquela cidade antiga parecia usar algo parecido com cartões modernos de identificação. Logo chegou a vez deles. Depois de pagar a taxa exigida, todo o grupo passou pelos portões sem nenhum problema. Atrás deles, porém, o caos começou de repente. Vários viajantes pobres discutiam em voz alta com os guardas porque não tinham pagamento suficiente para entrar na cidade. Assim que cruzaram a ponte além do portão, os viajantes viram grandes áreas de fazendas se espalhando por todas as direções. Estranhamente, muitos dos campos estavam sendo queimados de forma controlada. Quando Tim olhou mais de perto, percebeu que escravos estavam incendiando os talos secos de milho enquanto soldados observavam ao lado para garantir que ninguém ousasse descansar. O grupo levou mais de 10 longos minutos atravessando aquelas terras agrícolas até finalmente alcançar os primeiros agrupamentos de casas e começar a entrar nos bairros externos da cidade. A própria cidade era organizada em 3 camadas distintas, cada uma servindo a uma parte diferente da sociedade. A zona mais externa continha as fazendas, e logo atrás ficavam os bairros residenciais lotados onde viviam os cidadãos comuns.